O som áspero do sapato de couro italiano ecoava pelo saguão de mármore brilhante, um ruído oco e frio que parecia esmagar a dignidade humana presente naquele ambiente de luxo sufocante. O cheiro de perfume caro no ar contrastava brutalmente com a cena central. Diante de Ricardo, encolhida e tremendo sob um casaco de lã gasto, cujas mangas desbotadas escondiam suas mãos pálidas, estava Clara. O rosto dela, antes cheio de vivacidade e cor, agora carregava sombras profundas de uma fraqueza silenciosa. A textura de sua pele fina evidenciava o tormento físico. Quando nos deparamos com relatos reais como este, o nosso coração sofre um baque imediato e profundo. O olhar de Ricardo não tinha a menor fresta de compaixão, era forrado de um nojo cortante, afiado como cristal quebrado. Ele a olhava de cima a baixo, entortando os lábios, como se ela fosse um erro repulsivo manchando seu dia perfeito. Neste universo onde buscamos histórias emocionantes, a crueldade humana muitas vezes nos paralisa, transformando-se em uma dor real que todos sentimos na pele. Esta é uma daquelas narrativas impactantes que marcam a alma com ferro quente. Clara levantou os olhos castanhos, embaçados pela exaustão, estendendo uma mão que tremia de fraqueza e frio. Ela precisava apenas do suporte básico que ele prometera no altar, uma promessa desfeita pelo egoísmo cego. Olhe para você, Ricardo riu com desdém sonoro. Acha mesmo que eu gastaria meu tempo precioso ao lado de um fardo doente? Ele fez questão de elevar o tom arrogante para que os executivos e dondocas no saguão ouvissem cada sílaba. Era uma dor emocional excruciante, o tipo de humilhação pública que define as histórias para chorar mais tristes e viscerais. As palavras dele rasgavam a mente dela, uma agonia muito real e palpável. Para quem acompanha contos emocionantes de sofrimento e resiliência, essa exposição soa como um pesadelo sufocante. O nosso coração sangra ao assistir de perto, algo típico dos relatos reais de abandono imperdoável que permeiam este canal de histórias. Suas atitudes mostravam uma falta de moral absoluta, algo chocante até para quem conhece muitas histórias de transformação. Em um gesto de arrogância suprema, ele tirou 3 notas da carteira lustrosa, amassou-as entre os dedos manicurados e atirou-as, jogando-as na poeira do chão polido aos pés dela. Pegue isso e esqueça-me, ele proferiu, destilando vaidade. Ele virou as costas largas e marchou em direção à porta giratória, deixando o ar impregnado com seu desprezo. Aquela cena não era o fim de tudo, mas sim o embrião silencioso de incríveis lições de vida e relatos de vida que compartilhamos aqui. O coração de Clara parecia parar, esmagado sob o peso daqueles olhares alheios. Mas é exatamente no fundo desse abismo que nasce a superação verdadeira. Quem mergulha em histórias emocionantes sabe bem que a humilhação extrema forja o aço mais resistente do caráter humano. O silêncio constrangedor dominou o vasto espaço do saguão, uma cena digna dos grandes contos emocionantes. No fundo dos olhos de Clara, o desespero líquido abriu espaço para um brilho muito silencioso e frio, uma inteligência calculista e insubmissa. A moral daquela manhã cruel ainda seria brutalmente reescrita por suas próprias mãos. O trauma emocional daria lugar a uma força vulcânica sem medidas. Nos melhores relatos e narrativas impactantes, a justiça sempre desperta no escuro, afiando suas garras. A dor dessa ofensa real despertou nela uma potência formidável, capaz de preencher livros com páginas de vidas que inspiram multidões. Ele a julgou apenas pela aparência fragilizada e pelo casaco poeirento, ignorando completamente que o destino constrói as maiores histórias de transformação no absoluto silêncio das sombras. Como sempre vemos nas mais belas histórias emocionais, a vida tem um jeito irônico de cobrar seus tributos com juros altíssimos. A humilhação amarga de hoje se torna a raiz indestrutível da superação de amanhã. Nas mais densas narrativas impactantes, a justiça visceral é implacável e nunca avisa quando chega. Entre tantos relatos reais que trazemos em nosso canal de histórias, este promete uma queda vertiginosa e devastadora para o vilão arrogante. As pessoas sempre aprendem lições de vida inesquecíveis e dolorosas quando o peso do mundo age, um padrão comum em relatos de vida intensos. Enquanto Clara se abaixava lentamente, recolhendo as notas amassadas no chão de mármore, uma aura de pura determinação blindada substituiu as lágrimas salgadas. Uma verdadeira e inesgotável fonte de vidas que inspiram começava a pulsar furiosamente ali mesmo. Ela estava predestinada a se tornar o epicentro de uma das maiores histórias para chorar e depois sorrir em puro triunfo de alma. As engrenagens invisíveis do universo, tão presentes e infalíveis nas melhores histórias emocionantes e histórias emocionais,
começaram a girar estritamente a favor dela, triturando a injustiça. Em breves momentos de silêncio, o terrível vazio emocional foi preenchido pela resiliência profunda, tática e verdadeira de uma mulher que se recusa a ser extinta. Quem procura de corpo e alma contos emocionantes repletos de peso moral e foco absoluto na verdadeira justiça, encontrará neste exato momento o ápice majestoso da superação. Seu legado de cinzas a ouro logo ecoaria ruidosamente entre os maiores relatos e vidas que inspiram que já documentamos e celebramos neste canal de histórias, provando que as melhores histórias de transformação e relatos de vida sempre terminam com a coroação inegável de quem persevera na dor. E para todos aqueles que buscam lições de vida preciosas, histórias para chorar de alívio e incríveis histórias emocionais, o que vem a seguir nesse enredo assustadoramente real mostrará, sem sombra de dúvidas, que as feridas abertas do passado são, na verdade, o mapa estratégico e a força bruta das maiores vitórias. Entre todos os relatos, a vingança silenciosa e elegante do tempo nunca, em hipótese alguma, perdoa quem abandona o amor na hora da maior dor. O que Ricardo jamais poderia imaginar, em sua arrogância colossal e passos pesados que ecoavam vaidade, era a monumental falha de cálculo que acabará de cometer ao deixá-la para trás. Para os olhos rasos daquele homem, Clara era apenas uma figura doente, um peso descartável do qual ele havia se livrado com a frieza típica daqueles que desconhecem o significado da palavra empatia. Mas nos bastidores invisíveis que moldam as verdadeiras histórias de transformação, a realidade era de uma densidade assustadora. Clara nunca foi apenas a esposa recolhida ou a mulher de saúde frágil. Antes da exaustão física tomar conta de seu corpo, ela era a arquiteta brilhante e silenciosa de cada centavo que o marido hoje exibia. Ela era a mente analítica, a mente mestra por trás da construção do império dele, uma auditora implacável que lia números como quem lê os segredos mais profundos da alma. Esse é o tipo de verdade oculta que sempre surge de forma arrebatadora nas mais densas narrativas impactantes, mostrando que a verdadeira força não reside nos gritos de autoridade, mas na paciência do intelecto. Em nosso canal de histórias, sabemos que é exatamente nesse ponto que a balança do universo começa a se mover, e o coração do público acelera ao perceber a grandiosidade do que está por vir. Ao se reerguer daquele chão gelado, a poeira em seu casaco desbotado não era um símbolo de derrota, mas o mais perfeito e calculado dos disfarces. Quem consome relatos reais de inteligência sabe que a melhor maneira de observar um predador é vestir-se de invisibilidade. A roupagem simples e a postura curvada permitiam que Clara se movesse como um fantasma pelos corredores luxuosos dos eventos corporativos, ouvindo cada sussurro, cada negociação obscura, cada passo em falso de Ricardo. O contraste entre a aparência subjugada e a genialidade fervilhante dentro da mente dela é o que torna este momento uma das maiores lições de vida já contadas. A sociedade tem a péssima mania de ignorar quem parece quebrado, uma falha moral gravíssima que Clara estava usando a seu favor com uma maestria gélida. Ao presenciar isso, nosso lado emocional entra em ebulição, pois vemos a superação não como um milagre distante, mas como uma tática cirúrgica desenhada no mais absoluto silêncio. Como acontece nas melhores histórias emocionais, a subestimação do vilão é, de fato, a cova onde ele mesmo se enterrará. Tais contos emocionantes nos lembram que a sabedoria muitas vezes veste trapos para transitar despercebida pelos castelos de vidro da vaidade. Escondido no forro interno de seu casaco gasto, pesando contra suas costelas como uma âncora de pura justiça, repousava o instrumento da queda definitiva de Ricardo. Não era uma arma física, não havia violência, mas o poder contido ali era 1000 vezes mais devastador. Tratava-se de um encadernado de couro carmesim, grosso, envelhecido e texturizado, lacrado com uma fechadura de latão frio que guardava o cheiro inconfundível de papel antigo e tinta fresca. Aquele objeto possuía um peso gravitacional próprio, uma densidade que Clara sentia a cada batida de seu coração. Dentro daquele couro espesso repousavam os registros originais, as assinaturas verdadeiras e as provas inegáveis de que todo o império pertencia, do alicerce ao teto, única e exclusivamente ao cérebro dela. O brilho opaco do latão no fecho do encadernado era o brilho da verdade inquestionável, uma bomba-relógio silenciosa prestes a detonar o castelo de mentiras. Ao imaginarmos a textura desse objeto e o que ele representa, somos transportados para o cerne daquelas histórias para chorar de alívio e vibração, onde o objeto físico coroa a narrativa de forma majestosa. Entre tantos relatos espalhados pelo mundo, poucos possuem um símbolo material tão carregado de significado. Vidas que inspiram sempre guardam um trunfo inegociável, uma âncora de realidade que não pode ser desfeita por palavras ao vento.
O calor da mão de Clara envolvia aquele encadernado através do forro do tecido. Cada ranhura no couro carmesim parecia sussurrar uma promessa de retribuição iminente. Aquele objeto representava noites insones de trabalho árduo, representava o sacrifício de sua juventude, mais do que tudo, representava a prova real de uma traição imperdoável. Quando uma pessoa comum cruza com histórias emocionantes desse calibre, o fôlego é suspenso, pois a antecipação do confronto preenche a atmosfera. Em meio aos diversos relatos de vida que documentam o egoísmo humano, a presença desse diário de provas traz uma textura quase palpável de justiça iminente. O público se conecta de forma emocional profunda, sentindo o peso do latão frio e a lisura do couro como se estivessem nas próprias mãos. Este é o poder indomável de um canal de histórias focado em verdades viscerais, transformar a humilhação do passado na chave de ouro do futuro. O universo não falha em suas cobranças, uma premissa real que permeia todas as histórias de transformação. A moral aqui não é apenas resistir, mas arquitetar a própria vitória com precisão impecável, uma superação que ressoa na alma. Ela caminhou pelos corredores de serviço com passos firmes e calculados. A fraqueza física que Ricardo tanto desprezara agora era apenas uma máscara temporária, sustentada pela força de sua resiliência mental. O arrepio de antecipação subia pela espinha de Clara enquanto ela apertava o encadernado contra o corpo. Nas grandes narrativas impactantes, o silêncio que antecede a tempestade é sempre o som mais ensurdecedor de todos. E ali estava ela, uma mestra estrategista disfarçada de servente, carregando o peso de uma verdade irrefutável em suas mãos calmas. As lições de vida que emergem dessas atitudes são eternas, esculpidas no mais puro instinto de sobrevivência e genialidade. Em toda a vasta coleção de contos emocionantes que o tempo nos entrega, o momento em que a vítima oprimida reconhece seu próprio poder é inigualável. O nosso coração pulsa junto com os passos dela, guiados pela promessa de que a balança será equilibrada. Através de histórias para chorar de orgulho, a humanidade testemunha que o mal pode reinar temporariamente, mas a inteligência silenciada tem a palavra final. E no âmago de todos os relatos reais de triunfo absoluto, descobrimos que vidas que inspiram não apenas sobrevivem à tempestade, elas se tornam a própria tempestade. Cada respiração controlada de Clara, cada apertar de dedos no objeto de couro e latão, consolidavam a certeza de que a justiça, nessas histórias emocionais, seria servida fria, elegante e impiedosa. A verdadeira superação estava prestes a mostrar sua face mais avassaladora neste palco real da existência, gravando seu nome para sempre na imensa galeria de relatos de vida que celebram a vitória inquestionável do intelecto sobre a mais perversa e vã arrogância, provando ser o ápice das mais genuínas histórias emocionantes já testemunhadas e o maior exemplo de moral inabalável. O cenário mudou drasticamente, afastando-se do saguão frio e impessoal para o verdadeiro epicentro do poder financeiro absoluto. Tratava-se de uma sala de reuniões deslumbrante, revestida de cima a baixo em carvalho maciço e adornada com imensos lustres de cristal que refratavam a luz em prismas brilhantes, assemelhando-se a diamantes líquidos flutuando no teto. O cheiro de café arábica recém-moído, espesso e encorpado, misturava-se ao aroma inconfundível dos charutos apagados e das pesadas poltronas de couro legítimo, o puro ar intoxicante do alto luxo. Era o dia decisivo da grande fusão, o momento histórico em que a colossal holding de Ricardo absorveria um império rival. Sobre a longa mesa oval, os contratos de aquisição repousavam como sentenças definitivas, forrados de cláusulas sobre bilhões em ativos líquidos e controle fiduciário irrestrito. Para os ávidos ouvintes de histórias emocionantes, o contraste esmagador entre a riqueza sufocante do ambiente e a absoluta miséria de espírito ali presente chega a causar um nó no estômago. Tais relatos profundos nos ensinam, de forma brutal, que montanhas de dinheiro jamais comprarão 1 milímetro de decência. Ver a ganância estampada nas expressões faciais daquele homem faz o coração bater muito mais forte com uma indignação quase palpável, um sentimento afiado e muito real. Neste canal de histórias, sabemos que o falso brilho das pedras preciosas quase sempre ofusca a mais sombria ausência de moral. Ricardo ajustou o nó perfeito de sua gravata de seda italiana, sorrindo de forma predatória e exibindo os dentes clareados para os acionistas engravatados. Ele falava com uma vaidade ensurdecedora sobre como a rigorosa auditoria interna da empresa havia garantido que nenhum centavo, sob nenhuma hipótese, estivesse fora da zona de compliance, ostentando para a mesa uma competência técnica impecável que, na verdade, jamais lhe pertenceu. Esse triunfo usurpado e falso é um pilar constante nas mais grandiosas narrativas impactantes sobre ganância desmedida.
A cada palavra sofisticada que ele cuspia para impressionar o experiente conselho corporativo, um gigantesco vazio emocional ecoava surdo por trás de sua máscara de vencedor invencível. Em nossa constante busca por vidas que inspiram a alma, vemos repetidas vezes que o orgulho cego é apenas a escada de vidro para uma queda vertiginosa e fatal. A sala exalava domínio e influência, mas, para o público aguçado que devora diariamente incríveis histórias de transformação, o ambiente requintado tinha o cheiro indisfarçável de uma armadilha perfeita, tecida calmamente pelo destino implacável. Clara, vestindo um uniforme sóbrio e apagado de copeira, com o rosto exausto parcialmente sombreado pela pesada bandeja de prata, servia o café fumegante com uma precisão cirúrgica e fantasmagórica. A suprema superação dela pulsava quente e silenciosa sob o som metálico das xícaras de porcelana tocando delicadamente os pires reluzentes. Quem anseia de corpo e alma por intensas histórias para chorar de indignação e revolta encontraria na postura artificialmente submissa de Clara o disfarce tático mais brilhante já elaborado. É um daqueles magníficos contos emocionantes em que a loba se veste com a pele do cordeiro para adentrar o matadouro. Cuidado para não manchar o papel timbrado com essa sua mão trêmula e suja, mulher, Ricardo rosnou baixinho, sem sequer desviar os olhos arrogantes para o rosto da servente, tratando-a com a repulsa habitual e o descarte que apodreciam o seu âmago. Ele ergueu majestosamente a caneta tinteiro dourada, uma relíquia encorpada de família que brilhava ofuscante sob a intensa luz direcional do lustre. Essa atitude asquerosa e gratuita é o estupim clássico das mais inesquecíveis lições de vida que o universo se encarrega de cobrar a peso de ouro. É exatamente neste ponto sem volta que os relatos reais de justiça eminente ganham sua textura mais densa, e o choque emocional atinge o espectador em cheio, como um soco no peito. O coração daquele executivo era uma máquina fria e vazia, focada milimetricamente na fusão imediata e na expansão predatória de sua gigantesca holding, ignorando deliberadamente o fato de que os ativos mais valiosos e permanentes de um ser humano não estão listados em nenhum balanço financeiro trimestral. Como testemunhamos incessantemente em nossos ardentes relatos de vida, a cegueira gerada pelo ego devora qualquer resquício de luz ou moral humana. Ele estava a meros centímetros de assinar o pesado acordo fiduciário que o coroaria como rei incontestável daquele nicho, rindo de forma gutural de uma piada interna e sem graça, enquanto a mesma mulher que ele outrora condenara à miséria e à doença permanecia bem ali ao seu lado, limpando silenciosamente uma inofensiva gota de café que respingara na madeira polida da mesa. Em meio a tantas maravilhosas histórias emocionantes, a infinita paciência dela se revela como uma gigantesca e monumental demonstração de superação, algo que transcende a ficção e soa maravilhosamente real e até assustador. Os executivos seniores ao redor da mesa aplaudiam e brindavam prematuramente o inquestionável sucesso dos resultados da auditoria, cegos para a iminente e devastadora hecatombe que aguardava na escuridão. Cada microsegundo que antecedia a fatal assinatura era impregnado por uma tensão quase elétrica no ar, uma vibração crepitante que conhecemos tão bem nas melhores e mais angustiantes histórias emocionais. Clara, mantendo os olhos astutamente focados no chão acarpetado, sentia o calor agradável emanando do café nas xícaras de porcelana fina e, simultaneamente, o frio reconfortante e estratégico de seu disfarce imbatível. Entre a infinidade de existências e vidas que inspiram novas gerações a não desistirem, raras coisas se mostram tão incrivelmente majestosas quanto o silêncio de quem detém o poder absoluto de destruição e aguarda calmamente o momento exato para dar o bote. Todo o nosso engajado canal de histórias vibra intensamente com essas reviravoltas e narrativas impactantes, pois sabemos perfeitamente que a verdadeira e eterna glória jamais habitou os holofotes comprados com fraude, mas sim a árdua e dolorosa reconstrução da própria honra. O ar-condicionado central do edifício sussurrava uma brisa gelada sobre os ombros dos engravatados, resfriando o ambiente de luxo, mas falhando miseravelmente em aplacar o ânimo vingativo e justiçado daquela formidável mulher. Tais episódios viscerais e relatos provam definitivamente que o caríssimo setor de compliance de um império nunca será capaz de ocultar os rastros sujos e os crimes da alma gananciosa. E enquanto ele envolvia o corpo dos contratos com suas mãos ansiosas e tremeluzentes de ganância, a plateia invisível que consome e ama essas histórias para chorar de profunda ansiedade prende o fôlego em uníssono. As mais genuínas histórias de transformação do nosso tempo são sempre escritas de forma lenta com a densa tinta da paciência, e Clara, em sua quietude, era dona absoluta e inquestionável do tinteiro. Quando a vida real nos brinda com contos emocionantes de tamanho porte e tensão, as valiosas lições de vida aprendidas tornam-se marcas e cicatrizes permanentes em nosso intelecto. A cada rubrica envaidecida nas espessas páginas dos contratos,
A caneta dourada de Ricardo arranhava o papel branco com um som agudo e irritante, um ruído rasgado que simbolizava acusticamente a liquidação total de seu último e escasso pingo de escrúpulos. Ele enchia o peito e se vangloriava sobre os múltiplos bilhões de dólares em ativos de sua colossal holding, elogiava a blindagem e a solidez inquebrável do acordo fiduciário, e enaltecia de forma pedante a suposta perfeição de sua severa equipe de compliance. O que ele estupidamente ignorava, cegado pelo brilho do sucesso falso, era o fato irônico de que a verdadeira e única arquiteta de todo aquele império financeiro bilionário estava em pé, bem às suas costas, segurando a garrafa térmica de café. Fantásticas histórias emocionais de vingança corporativa como esta rasgam e expõem ao mundo a absoluta fragilidade e a vulnerabilidade crônica de um ego inflado por mentiras. Qualquer indivíduo que busca entender a essência da superação imerso nessas complexas narrativas impactantes logo percebe que o estofado de couro e o piso de mármore são reduzidos a pó diante do esmagador peso moral do objeto escondido nos trapos de Clara. Em uma vasta e infinita coletânea de relatos reais de ascensão e queda, a arrogância sempre atua como a espessa venda escura que impede o homem tolo de enxergar o precipício escancarado à sua frente. O coração de Clara batia sob o uniforme apertado em um ritmo metronômico, frio e matematicamente preciso, uma cadência contínua que pulsa vigorosamente nos mais acessados relatos de vida. O ambiente opulento da reunião, com seu cheiro adocicado de soberba e luxo, não a fazia recuar. Muito pelo contrário, servia como lenha seca para alimentar o fogo purificador e faminto que ela trazia guardado a 7 chaves dentro do peito. É desse lodo de traição e abandono que surgem as vidas que inspiram a sociedade contemporânea, nascidas do sofrimento amargo e muito real de quem um dia foi chutado para a margem. E é justamente pelo propósito sagrado de documentar essas verdades ocultas que este amado canal de histórias se ergueu como o altar das maiores e mais impactantes lições de vida da internet. Afinal, não há um único detalhe mais envolvente e fascinante na estrutura dos grandes contos emocionantes do que a contagem regressiva silenciosa para a justiça. O colossal peso das mentiras empilhadas naquela luxuosa mesa estava prestes a ruir de forma estrondosa, soterrando os ombros estreitos do vilão engravatado e convertendo o som de suas risadas de deboche na mais inesquecível das histórias para chorar, transformando para sempre o rumo de todas as vidas que ali estavam. O cenário mudou drasticamente, afastando-se do saguão frio e impessoal para o verdadeiro epicentro do poder financeiro absoluto. Tratava-se de uma sala de reuniões deslumbrante, revestida de cima a baixo em carvalho maciço e adornada com imensos lustres de cristal que refratavam a luz em prismas brilhantes, assemelhando-se a diamantes líquidos flutuando no teto. O cheiro de café arábica recém-moído, espesso e encorpado, misturava-se ao aroma inconfundível dos charutos apagados e das pesadas poltronas de couro legítimo, o puro ar intoxicante do alto luxo. Era o dia decisivo da grande fusão, o momento histórico em que a colossal holding de Ricardo absorveria um império rival. Sobre a longa mesa oval, os contratos de aquisição repousavam como sentenças definitivas, forrados de cláusulas sobre bilhões em ativos líquidos e controle fiduciário irrestrito. Para os ávidos ouvintes de histórias emocionantes, o contraste esmagador entre a riqueza sufocante do ambiente e a absoluta miséria de espírito ali presente chega a causar um nó no estômago. Tais relatos profundos nos ensinam, de forma brutal, que montanhas de dinheiro jamais comprarão 1 milímetro de decência. Ver a ganância estampada nas expressões faciais daquele homem faz o coração bater muito mais forte com uma indignação quase palpável, um sentimento afiado e muito real. Neste canal de histórias, sabemos que o falso brilho das pedras preciosas quase sempre ofusca a mais sombria ausência de moral. Ricardo ajustou o nó perfeito de sua gravata de seda italiana, sorrindo de forma predatória e exibindo os dentes clareados para os acionistas engravatados. Ele falava com uma vaidade ensurdecedora sobre como a rigorosa auditoria interna da empresa havia garantido que nenhum centavo, sob nenhuma hipótese, estivesse fora da zona de compliance, ostentando para a mesa uma competência técnica impecável que, na verdade, jamais lhe pertenceu. Esse triunfo usurpado e falso é um pilar constante nas mais grandiosas narrativas impactantes sobre ganância desmedida. A cada palavra sofisticada que ele cuspia para impressionar o experiente conselho corporativo, um gigantesco vazio emocional ecoava surdo por trás de sua máscara de vencedor invencível. Em nossa constante busca por vidas que inspiram a alma, vemos repetidas vezes que o orgulho cego é apenas a escada de vidro para uma queda vertiginosa e fatal. A sala exalava domínio e influência, mas, para o público aguçado que devora diariamente incríveis histórias de transformação, o ambiente requintado tinha o cheiro indisfarçável de uma armadilha perfeita, tecida calmamente pelo destino implacável.
Clara, vestindo um uniforme sóbrio e apagado de copeira, com o rosto exausto parcialmente sombreado pela pesada bandeja de prata, servia o café fumegante com uma precisão cirúrgica e fantasmagórica. A suprema superação dela pulsava quente e silenciosa sob o som metálico das xícaras de porcelana tocando delicadamente os pires reluzentes. Quem anseia de corpo e alma por intensas histórias para chorar de indignação e revolta encontraria na postura artificialmente submissa de Clara o disfarce tático mais brilhante já elaborado. É um daqueles magníficos contos emocionantes em que a loba se veste com a pele do cordeiro para adentrar o matadouro. Cuidado para não manchar o papel timbrado com essa sua mão trêmula e suja, mulher, Ricardo rosnou baixinho, sem sequer desviar os olhos arrogantes para o rosto da servente, tratando-a com a repulsa habitual e o descarte que apodreciam seu âmago. Ele ergueu majestosamente a caneta tinteiro dourada, uma relíquia encorpada de família que brilhava ofuscante sob a intensa luz direcional do lustre. Essa atitude asquerosa e gratuita é o estupim clássico das mais inesquecíveis lições de vida que o universo se encarrega de cobrar a peso de ouro. É exatamente neste ponto sem volta que os relatos reais de justiça eminente ganham sua textura mais densa, e o choque emocional atinge o espectador em cheio, como um soco no peito. O coração daquele executivo era uma máquina fria e vazia, focada milimetricamente na fusão imediata e na expansão predatória de sua gigantesca holding, ignorando deliberadamente o fato de que os ativos mais valiosos e permanentes de um ser humano não estão listados em nenhum balanço financeiro trimestral. Como testemunhamos incessantemente em nossos ardentes relatos de vida, a cegueira gerada pelo ego devora qualquer resquício de luz ou moral humana. Ele estava a meros centímetros de assinar o pesado acordo fiduciário que o coroaria como rei incontestável daquele nicho, rindo de forma gutural de uma piada interna e sem graça, enquanto a mesma mulher que ele outrora condenara à miséria e à doença permanecia bem ali ao seu lado, limpando silenciosamente uma inofensiva gota de café que respingara na madeira polida da mesa. Em meio a tantas maravilhosas histórias emocionantes, a infinita paciência dela se revela como uma gigantesca e monumental demonstração de superação, algo que transcende a ficção e soa maravilhosamente real e até assustador. Os executivos seniores ao redor da mesa aplaudiam e brindavam prematuramente o inquestionável sucesso dos resultados da auditoria, cegos para a iminente e devastadora hecatombe que aguardava na escuridão. Cada microsegundo que antecedia a fatal assinatura era impregnado por uma tensão quase elétrica no ar, uma vibração crepitante que conhecemos tão bem nas melhores e mais angustiantes histórias emocionais. Clara, mantendo os olhos astutamente focados no chão acarpetado, sentia o calor agradável emanando do café nas xícaras de porcelana fina e, simultaneamente, o frio reconfortante e estratégico de seu disfarce imbatível. Entre a infinidade de existências e vidas que inspiram novas gerações a não desistirem, raras coisas se mostram tão incrivelmente majestosas quanto o silêncio de quem detém o poder absoluto de destruição e aguarda calmamente o momento exato para dar o bote. Todo o nosso engajado canal de histórias vibra intensamente com essas reviravoltas e narrativas impactantes, pois sabemos perfeitamente que a verdadeira e eterna glória jamais habitou os holofotes comprados com fraude, mas sim a árdua e dolorosa reconstrução da própria honra. O ar-condicionado central do edifício sussurrava uma brisa gelada sobre os ombros dos engravatados, resfriando o ambiente de luxo, mas falhando miseravelmente em aplacar o ânimo vingativo e justiçado daquela formidável mulher. Tais episódios viscerais e relatos provam definitivamente que o caríssimo setor de compliance de um império nunca será capaz de ocultar os rastros sujos e os crimes da alma gananciosa. E enquanto ele envolvia o corpo dos contratos com suas mãos ansiosas e tremeluzentes de ganância, a plateia invisível que consome e ama essas histórias para chorar de profunda ansiedade prende o fôlego em uníssono. As mais genuínas histórias de transformação do nosso tempo são sempre escritas de forma lenta com a densa tinta da paciência, e Clara, em sua quietude, era dona absoluta e inquestionável do tinteiro. Quando a vida real nos brinda com contos emocionantes de tamanho porte e tensão, as valiosas lições de vida aprendidas tornam-se marcas e cicatrizes permanentes em nosso intelecto. A cada rubrica envaidecida nas espessas páginas dos contratos, a caneta dourada de Ricardo arranhava o papel branco com um som agudo e irritante, um ruído rasgado que simbolizava acusticamente a liquidação total de seu último e escasso pingo de escrúpulos. Ele enchia o peito e se vangloriava sobre os múltiplos bilhões de dólares em ativos de sua colossal holding, elogiava a blindagem e a solidez inquebrável do acordo fiduciário, e enaltecia de forma pedante a suposta perfeição de sua severa equipe de compliance. O que ele estupidamente ignorava, cegado pelo brilho do sucesso falso, era o fato irônico de que a verdadeira e única arquiteta de todo aquele império financeiro bilionário estava em pé,
bem às suas costas, segurando a garrafa térmica de café. Fantásticas histórias emocionais de vingança corporativa como esta rasgam e expõem ao mundo a absoluta fragilidade e a vulnerabilidade crônica de um ego inflado por mentiras. Qualquer indivíduo que busca entender a essência da superação imerso nessas complexas narrativas impactantes logo percebe que o estofado de couro e o piso de mármore são reduzidos a pó diante do esmagador peso moral do objeto escondido nos trapos de Clara. Em uma vasta e infinita coletânea de relatos reais de ascensão e queda, a arrogância sempre atua como a espessa venda escura que impede o homem tolo de enxergar o precipício escancarado à sua frente. O coração de Clara batia sob o uniforme apertado em um ritmo metronômico, frio e matematicamente preciso, uma cadência contínua que pulsa vigorosamente nos mais acessados relatos de vida. O ambiente opulento da reunião, com seu cheiro adocicado de soberba e luxo, não a fazia recuar. Muito pelo contrário, servia como lenha seca para alimentar o fogo purificador e faminto que ela trazia guardado a 7 chaves dentro do peito. É desse lodo de traição e abandono que surgem as vidas que inspiram a sociedade contemporânea, nascidas do sofrimento amargo e muito real de quem um dia foi chutado para a margem. E é justamente pelo propósito sagrado de documentar essas verdades ocultas que este amado canal de histórias se ergueu como o altar das maiores e mais impactantes lições de vida da internet. Afinal, não há um único detalhe mais envolvente e fascinante na estrutura dos grandes contos emocionantes do que a contagem regressiva silenciosa para a justiça. O colossal peso das mentiras empilhadas naquela luxuosa mesa estava prestes a ruir de forma estrondosa, soterrando os ombros estreitos do vilão engravatado e convertendo o som de suas risadas de deboche na mais inesquecível das histórias para chorar, transformando para sempre o rumo de todas as vidas que ali estavam. A caneta tinteiro dourada pairava milímetros da última assinatura funcional do contrato de fusão quando um som cortante, límpido e absolutamente inesperado congelou os movimentos de Ricardo. O barulho estridente da pesada garrafa térmica de prata sendo depositada com força deliberada sobre o verniz impecável da mesa de carvalho ecoou pelas paredes da sala de reuniões. Antes que qualquer acionista pudesse esboçar uma reação de indignação, a voz de Clara preencheu o recinto. Não era a voz de uma servente acuada ou de uma mulher enfraquecida pela doença. Era um tom gélido, cirúrgico e carregado de uma autoridade técnica inquestionável. Se o senhor assinar essa linha, Ricardo, estará decretando a falência imediata da sua própria holding antes do fechamento do pregão de amanhã. Ela disparou, mantendo os olhos cravados nos dele. Os executivos do conselho prenderam o fôlego, chocados com a audácia daquela intervenção. Diante de relatos reais como este, o choque emocional é instantâneo. Ricardo sentiu o sangue ferver de ódio, as veias de seu pescoço saltando enquanto seu rosto assumia uma expressão de puro deboche e fúria. Quem você pensa que é para interromper esta reunião com seus delírios, sua miserável? Ele rosnou, tentando manter a pose de controle perante os investidores internacionais. Mas Clara permaneceu imóvel, um monumento vivo de pura superação. Sem hesitar um único segundo, ela ignorou os insultos e começou a ditar, de memória e com uma precisão matemática assustadora, os números ocultos e mascarados nas entrelinhas dos balanços patrimoniais da empresa rival. Ela destrinchou a fraude na auditoria, apontou os ativos tóxicos camuflados em paraísos fiscais e expôs a quebra irreversível das regras de compliance que os advogados caríssimos de Ricardo haviam deixado passar. À medida que as palavras técnicas e os dados incontestáveis saíam da boca daquela mulher de uniforme simples, os rostos dos acionistas seniores mudavam de cor, migrando do ceticismo para o pavor absoluto. O diretor fiduciário da mesa começou a folhear os papéis freneticamente, confirmando, ponto por ponto, o erro crasso que Clara acabará de denunciar. Ricardo congelou, a caneta tinteiro tremendo em seus dedos manicurados. A humilhação que ele infligira a ela no passado agora retornava como um bumerangue de pura destruição profissional. Em nosso canal de histórias, este é o ápice das narrativas impactantes. Ver a soberba intelectual do vilão ser completamente pulverizada pela genialidade silenciada de quem ele tanto subestimou. O coração do público vibra intensamente com esse espetáculo de pura justiça real, onde a competência técnica se torna a arma mais poderosa contra a arrogância corporativa. Foi então que o silêncio na sala tornou-se absoluto, espesso e sufocante, o tipo de atmosfera que define as maiores histórias emocionais de reviravolta. Clara levou a mão ao bolso interno do casaco que trouxera consigo e retirou o pesado encadernado de couro carmesim. O brilho opaco do fecho de latão reluziu sob as luzes dos lustres de cristal. Com um gesto firme e lento, ela abriu o diário sobre a mesa, bem diante dos olhos arregalados de Ricardo,
revelando as patentes originais, os contratos fiduciários de fundação e as assinaturas autênticas que provavam que toda a tecnologia e o patrimônio intelectual que sustentavam a holding pertenciam legalmente a ela. A verdade sobre o vínculo familiar e a traição sórdida do marido foi escancarada diante de todo o conselho de administração. A máscara de Ricardo caiu por completo, revelando um homem covarde, desprovido de moral e desmascarado em público. Esta vitória emocional é o que transforma o enredo em uma das mais belas histórias de transformação e lições de vida de que se tem registro. Ele não estava apenas perdendo o negócio de sua vida, ele estava perdendo o respeito, a dignidade e o controle de tudo que usurpara, enquanto a mulher que ele abandonara doente ressurgia como a dona legítima de seu destino. Os olhares de nojo e desprezo que Ricardo antes direcionava a Clara agora eram lançados contra ele por seus próprios parceiros de negócios. Os investidores fecharam suas pastas de couro, empurraram as cadeiras e se retiraram da sala um a um, recusando-se a apertar a mão de um fraudador falido. Sentado sozinho na ponta daquela mesa imensa, cercado pelo eco de sua própria ruína, Ricardo olhava para Clara sem conseguir proferir uma única palavra. O contraste entre o desprezo anterior dele e o triunfo público e incontestável dela era definitivo. Quem busca vidas que inspiram e contos emocionantes de verdadeira justiça visceral encontra neste clímax a resposta para todas as dores causadas pela ingratidão humana. O sofrimento amargo do passado transformou-se na fundação inabalável de uma nova era. Através de histórias para chorar de alívio, testemunhamos que nenhuma mentira é sólida o bastante para resistir ao peso esmagador da realidade. Clara olhou para o homem que um dia mandou esquecê-lo e, com um meio sorriso repleto de dignidade e paz, fechou o encadernado de couro, deixando claro que o império dele havia chegado ao fim. Esse desfecho real e avassalador consagra este enredo entre as mais profundas histórias emocionantes e relatos de vida de superação que o tempo já moldou. A queda de Ricardo foi imediata, barulhenta e absolutamente devastadora, um espetáculo de ruína que ecoou como um trovão pelos círculos financeiros que ele tanto tentou impressionar. Menos de 48 horas após a fatídica reunião, as portas de vidro de sua mansão vitoriana foram cercadas por viaturas oficiais e equipes de reportagem. A rigorosa auditoria provocada pelas denúncias de Clara expôs um rastro profundo de fraudes e desvios, fazendo com que os ativos da holding fossem congelados por ordem judicial e o compliance da empresa desmoronasse como um castelo de cartas ao vento. Os mesmos jornais que outrora elogiavam sua suposta genialidade corporativa agora exibiam fotos de seu rosto pálido e derrotado, escondido sob as mãos trêmulas enquanto ele era conduzido ao ostracismo completo e à falência irreversível. Diante de relatos reais tão viscerais, o nosso coração experimenta uma sensação de profundo alívio e ordem restaurada. A justiça final não se apressou, mas quando chegou, destruiu cada milímetro da arrogância daquele homem, deixando-o exatamente no lugar vazio e sem moral que seu caráter merecia. Esse desfecho esmagador preenche os requisitos das maiores histórias para chorar de satisfação, onde o peso da verdade real soterra o opressor sem piedade. Enquanto Ricardo enfrentava o isolamento e o desprezo público, o mundo assistia, através das telas de televisão de todo o país, ao renascimento triunfante de Clara. Em uma transmissão nacional ao vivo, ela não era mais a mulher fragilizada que recolhia notas amassadas do chão polido. Ela brilhava com uma vivacidade exuberante, completamente recuperada da doença e celebrada como a mente mestre por trás da reestruturação fiduciária do mercado. O contraste entre o casaco de lã gasto do passado e o corte impecável de suas novas vestes era prova física de uma jornada monumental de superação. Ao seu lado, sorridente e segura, estava sua filha pequena, cujos olhos brilhantes refletiam o orgulho de ver a mãe ser coroada diante de milhões de pessoas. Esse triunfo público é o ápice das histórias de transformação e das narrativas impactantes que dão sentido ao nosso canal de histórias. Quem acompanha atentamente esses contos emocionantes e se deixa guiar por histórias emocionais de coragem entende que a força secreta cultivada por Clara no silêncio da dor transformou sua biografia em uma das mais lindas lições de vida que a humanidade já testemunhou, tornando-se uma fonte inesgotável de vidas que inspiram. A moral que extraímos desta emocionante jornada é clara e cortante como o mais puro cristal. O caráter de um ser humano é medido pela sua integridade nos momentos de tempestade, enquanto a arrogância é apenas a máscara frágil dos covardes que desabam diante da própria fraqueza. Ricardo construiu sua vida sobre o lodo da soberba e colheu o mais absoluto vazio emocional. Clara plantou resiliência na terra seca do abandono e colheu um império de dignidade e respeito real. Se este relato tocou o fundo do seu coração e despertou em você a certeza de que o mundo dá voltas inacreditáveis, não guarde esse sentimento apenas para si.
Inscreva-se agora mesmo no nosso canal de histórias. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas impactantes e deixe seu comentário abaixo compartilhando qual foi a maior lição que você extraiu hoje. Sua presença aqui ajuda a manter vivas essas histórias emocionantes e valiosos relatos de vida que transformam o sofrimento em combustível para a vitória. Permaneça conosco, pois o universo sempre encontra uma forma perfeita de honrar quem não desiste de lutar.